Tudo bem? Aqui quem fala é o pastor Pedro Elísio, pastor da Primeira Igreja Batista em Paraty, e nesse trimestre nós vamos juntos estudar a revista Palavra e Vida, pensando sobre marcas da vida cristã, sobre a carta de 1ª, 2ª e 3ª João. Eu quero convidar você para juntos meditarmos essa palavra sob a orientação do Espírito Santo. Quero agradecer a nossa conversão, o nosso presidente pastor Eliudes, agradecer o convite ao querido pastor Hamilton Vargas, nosso secretário executivo, pastor Alonso, em quem cumprimento através do pastor Hamilton Vargas toda a convenção, e convidar você para juntos estudarmos. E hoje nós vamos estudar a nossa primeira lição. Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro, na carta de 1 João, capítulo 1, verso 1. Vamos falar sobre a marca do testemunho. E o texto diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. João está falando, dando a sua apresentação na carta. Ele vai falar de uma marca muito importante. E eu começo a revista falando de uma historinha. A historinha de um pai que está com seu filho na beira do mar, contemplando aquela paisagem linda. E em dado momento, surge no horizonte um grande navio. E o filho fica ali encantado com aquilo. Então o pai pega uma pequena pedra e coloca na frente dos olhos do filho. E o filho então tem dificuldade para enxergar, ele vai tentando desviar e o pai vai colocando. E nesse processo o pai então ensina uma lição ao filho: filho, eu fiz isso para que você pudesse perceber que pequenas coisas podem nos atrapalhar de enxergar grandes verdades. E assim é a vida. João está lidando com isso. E a carta de João, conhecida como Epístolas Gerais, embora essa carta ela não tenha uma introdução, ela é chamada de uma epístola geral, ou seja, para todas as igrejas, ela tem um estilo muito particular da escrita hebraica. João vai usar ao longo da carta algumas particularidades, algumas, tanto na escrita espiral, ele vai descendo o assunto, volta, desce de novo. Ele vai usando alguns paralelos, João usa luz e trevas, anticristo e Cristo. Então João vai usando essa figura de linguagem. E essa carta tem verdades muito profundas que vão representar para mim e para você o que é ser um cristão verdadeiro, o que é de fato um cristão. João está lidando com isso. João vai usar um tom doce, um tom amoroso, e ele vai usar muitos contrastes: mentira e verdade, luz e trevas, como eu já disse para você, para pontuar. É interessante essa carta que John Wesley chegou a chamá-la de a parte mais importante das Escrituras, por conta da sua profundidade. Não quero aqui dizer que existe uma parte mais importante, mas precisamos olhar. O teólogo William MacDonald vai dizer que essa epístola é como um álbum de família. Ela descreve aqueles membros da família de Deus, e vai nos desafiar a, como os filhos, refletirem o Pai. Então, de maneira introdutória, nós precisamos entender a importância da carta e precisamos olhar para o contexto. Primeira coisa importante que precisamos fazer para entender o que João está descrevendo aqui, o contexto da carta. João, ele era, na época da escrita, o último apóstolo vivo. João, ele era a última testemunha ocular do ministério de Jesus. E João escreve essa carta com o objetivo de combater uma heresia, a heresia do gnosticismo. Porque João, como o último apóstolo a morrer, João morreu de causas naturais, ele viveu seus últimos anos, provavelmente os teóricos acreditam nisso, em Éfeso.
E a carta tem a sua data entre 85 e 90 depois de Cristo. E João vai escrever essa carta motivado pela heresia do gnosticismo. E essa heresia misturava a fé cristã com a filosofia grega, sob forte influência da teoria de Platão, do pensamento platônico. E o gnosticismo ele vai ensinar uma espécie de dualismo na época da igreja. E essa ideia dualística, onde a matéria era má e o espírito era bom, ela foi permeando a igreja, surgindo falsos mestres no meio da igreja, e esses falsos mestres negavam a humanidade de Cristo, atribuíam divindade a ele, mas negavam, diziam, olha, Cristo não pode ser Deus porque a matéria é má. Então João vai escrever a carta para poder combater essa heresia de maneira frontal, de maneira objetiva. E esses falsos mestres, eles ensinavam coisas muito estranhas, coisas muito esquisitas na igreja. Eles chegavam a dizer que a salvação podia ser obtida por meio do conhecimento da fé e por meio do conhecimento. E o conhecimento só seria alcançado pelos iniciados no gnosticismo. Então eles não criam na fé, eles criam no conhecimento, numa ideia, né? Naquilo que somente os gnósticos conseguiam alcançar. E essa heresia, né, em sua forma mais radical, chamada de docentismo, chegava a afirmar que Jesus não tinha um corpo. Eles chegaram a afirmar que Jesus na verdade era um fantasma que vivia ali no meio do povo. Isso vai crescendo. Isso negava a crucificação, isso negava a obra de Cristo. O seu Champlin, comentarista, vai dizer que essa heresia foi tão devastadora que no Novo Testamento existem 8 livros, 8 escritos para combatê-lo, que são as cartas de 1ª e 2ª Timóteo, Tito, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. Queridos, essa heresia era algo terrível, e João escreve essa carta como testemunha. Por isso, como testemunha ocular, é importante entender o contexto. O Dr. Russell Shedd vai afirmar que enquanto o gnosticismo colocou a matéria em oposição a Deus, a encarnação traz o Deus transcendente para dentro da nossa humanidade. É isso que João faz. João entende isso e ele começa dizendo, olha, aquele que era desde o princípio, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. João está falando de algo real. João não está falando de uma ideia. E ele está combatendo a heresia de maneira muito clara. Isso nos faz pensar sobre as coisas que têm surgido no nosso meio. Há muitos falsos mestres no tempo atual, há muitas pessoas ensinando coisas terríveis no meio cristão e desviando muitas pessoas. Por isso, entender o contexto dessa carta vai fazer dela muito real, muito atual para os nossos dias, porque João estava combatendo uma heresia que tentava diminuir o poder, a eficácia de Cristo, tentava ensinar coisas que não eram aquilo que Cristo havia ensinado. João escreve com um objetivo muito claro: combater severamente a heresia do gnosticismo e evidenciar as marcas dos verdadeiros cristãos. A epístola, como diz John MacArthur, é uma carta do coração do pastor preocupado com o seu rebanho. Por isso esse é o contexto principal. E a primeira coisa que nós vamos pensar, ou melhor, a segunda, depois de olhar o contexto, são as credenciais do testemunho. Nós precisamos entender que no testemunho, as credenciais da testemunha são muito importantes. João coloca isso de maneira muito clara. João ele vai dizer daquilo que ele viu, daquilo que experimentou. Porque os falsos mestres que surgiam na igreja, eles tentavam desviar os cristãos e eles apresentavam ideias. Mas João vai dizer o seguinte: olha, eu sou uma testemunha legítima. O discípulo João era a última testemunha viva.
ele havia visto o ministério terreno de Jesus, havia participado. E aí a gente precisa olhar para a história de João. Quem é esse João? João era filho de Zebedeu e Salomé. João era um homem importante, ele tinha o seu negócio de pesca, e a história de vida de João é o que vai credenciá-lo para ser testemunha. João teve a sua história transformada. João afirma que aquilo que ele ouviu, aquilo que ele viu, que ele tocou em Jesus, ou seja, a sua história com Jesus era a sua credencial. A sua história com Jesus era aquilo que o capacitava. Dá licença, João. Quem está ligando ali? Brechó pra ti. Posso atender aí? Pode. Acho que vai pausar automático. Então, é por isso que eu não pausou não. Eu tava com medo de entrar essa vibração no áudio. Mas se pausar também não. Sabe uma coisa que eu vou fazer? Pra eu não ficar olhando de lá, tá meio estranho eu vendo na cabeça pra olhar, não tá? É, sim. Deixa eu botar aqui. Fica em quadro. Nem aparece no notebook. Não coisa. Porque eu olho de frente, né? Se eu enfiar no buraco certo ajuda, né? Que eu vou estar olhando aqui, ó. Tô voltando em 3, 2, 1. Depois você junta lá. Tranquilo. Isso aí é facinho. Voltando em 3, 2, 1. E é a história de João que vai credenciar a condição especial de João, porque João foi discípulo de João Batista. E como discípulo de João Batista, ele vai deixar as fileiras de João Batista para seguir a Cristo. Mais tarde ele se torna um apóstolo. João teve, por conta da sua influência, a possibilidade de acompanhar o julgamento de Jesus. Você lê isso lá em João 18, né? Ele coloca Pedro para dentro. Ele vai receber mais tarde a incumbência de cuidar de Maria, mãe de Jesus, está lá descrito em João 19. Ele vai ser testemunha ocular da ressurreição. Ele vai descrever isso com riquezas de detalhes. A gente vai vendo isso nos evangelhos, lá no capítulo 20 de João descrevendo a aparição de Jesus ressurreto. Ele vai ver a ascensão, ou seja, as marcas que credenciavam João eram a sua história. Ele foi testemunha de tudo aquilo que Jesus realizou e do seu poder pôde transformar. E João foi tão marcado, ele era tão profunda essa marca nele, aquilo que ele havia testemunhado, que ele vai usar dois termos exaustivos para descrever isso, dois termos gregos. Ele vai usar o termo martúria, que significa testemunho, e martureu, que significa testemunhar. João usa muito isso, tanto no Evangelho quanto na carta. Um detalhe importante é que o Evangelho foi escrito para os não crentes, para que as pessoas crescem em Cristo. E a carta foi escrita para os crentes, para que eles soubessem como se comportar depois de crer em Cristo. E Apocalipse, que não está em voga aqui, vai ser escrita para os cristãos para que tenhamos a esperança na volta de Cristo. Então João ele vai falar desse testemunho muito forte no Evangelho, nas cartas e também no livro de Apocalipse, porque as credenciais de João eram a sua própria história, era a vida, como Jesus tinha feito, aquilo que Jesus tinha feito, que ele tinha vivido. Queridos, o que nos credencia hoje como testemunhas ainda é a nossa história, aquilo que experimentamos, a transformação que vivemos, aquilo que temos visto. João vai dizer, olha, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos. João não está falando de uma história que foi contada, João está falando daquilo que ele viu.
E ele se apresenta como testemunha do ministério de Jesus, porque ele diz: olha, estão dizendo aí que Jesus era um fantasma, estão dizendo aí que Jesus não era Deus, mas eu vi, eu toquei. Mais do que isso, João vai falar do conteúdo do seu testemunho, porque João não apresenta uma nova doutrina, muito pelo contrário, ele reafirma aquilo que ele conhecia, e o que o João conhecia era o poder transformador de Jesus Cristo. João vai dizer que aquilo que temos visto com os nossos olhos, contemplamos, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. João vai falar daquilo que ele viu, daquilo que ele experimentou. E o conteúdo do testemunho de João tem a ver com a sua vida. E olhando a história de João, olha só que interessante. Lá em Marcos 3, João é chamado de filho do trovão por Jesus. O temperamento inicial de João o colocou em algumas situações que demonstravam características de um homem rude, vingativo. Lá em Lucas 9, a partir do verso 53, a gente vai ver Jesus repreendendo João de maneira séria. João, em outro momento, vai proibir um homem de agir em nome de Jesus. Você vai ver isso em Marcos 9, 38 e 39. Mas essa marca de homem rude, ela foi trocada tanto que nós não lembramos disso. Porque João é conhecido como discípulo do amor. Ou seja, o conteúdo do testemunho de João tinha a ver com aquilo que foi transformado dentro dele. A mudança. John MacArthur vai dizer que o zelo pela verdade foi contrabalanceado pelo amor às pessoas. E João conseguiu entender isso e ele vai apresentar isso no seu testemunho. Quando João escreve o primeiro verso, ele está falando que ele viu, que ele ouviu, suas mãos tocaram. Ele faz isso com base nas suas experiências. E ele usa uma expressão grega, eteazemeta, contemplamos. E essa ideia de contemplamos, ou seja, aquilo que vimos, aquilo que contemplamos, a palavra significa a expressa contemplação tranquila, intencional e constante de um objeto que permanece diante de um espectador. João está falando daquilo que ele pôde observar, ele foi observando. Então João vai dizer dos olhos e agora ele vai falar das mãos que apalparam. O verbo apalpar traz a ideia como de um homem cego que apalpa cuidadosamente. John Stott vai comentar esse texto dizendo que esse verbo pode ser empregado no sentido de examinar de perto. John está dizendo o seguinte: olha, a heresia diz que Jesus era um fantasma, mas eu examinei, eu toquei, eu senti, eu toquei nele. João teve a oportunidade de reclinar a cabeça sobre o peito de Jesus, então isso é uma facada na heresia, assim, na raiz. João põe um machado na raiz, Então ele vai declarar isso, porque, amados, a marca do verdadeiro cristão deve ser a transformação que a palavra de Deus causa na sua vida. Aquilo que Cristo faz quando aceitamos a Ele como nosso único e suficiente Salvador. E essa marca vai transformar a nossa história. Por isso João vai dizer: olha, não creiam nessa heresia, e quem está dizendo isso é alguém que experimentou, alguém que sentiu, alguém que tocou, alguém que viu. Isso precisa nos fazer refletir sobre o tempo que vivemos. Nós vivemos em um tempo onde muitas coisas estranhas têm surgido no meio da igreja. O testemunho fiel das Escrituras, o testemunho da vida do discípulo, ele é um poderoso antídoto para as heresias modernas que têm surgido no nosso meio, melhor dizendo. Podemos destacar as ideias do liberalismo, os misticismo, o pragmatismo religioso, mas tudo isso precisa ser combatido com uma vida de fidelidade às Escrituras. O nosso testemunho precisa ser o testemunho da transformação que a palavra causou em nós. Porque o testemunho de João era o testemunho daquilo que Cristo causou na vida dele. Por isso, nós devemos seguir o exemplo do apóstolo João em João 1, dizendo que proclamamos a respeito da palavra da vida.
Por isso eu quero concluir chamando você para pensar sobre isso. O testemunho do cristão é algo que nós precisamos observar. A forma como nós nos portamos diante da sociedade, diante da igreja, são as referências que vão revelar a qualidade do nosso caráter. Um testemunho eficaz nada tem a ver com a capacidade de argumentação que nós possuímos, mas está diretamente ligado à transformação que sofremos quando nos relacionamos com Cristo. As credenciais são as mudanças visíveis no nosso ser. E o conteúdo do nosso testemunho não pode ser outra coisa que não seja o poder transformador de Cristo. Então hoje, nessa lição, eu quero convidar você a ser uma testemunha verdadeira daquilo que Cristo fez em você e da sua palavra, daquilo que a palavra tem feito na sua vida ainda hoje, porque ela continua sendo fiel, eficaz e verdadeira. Que Deus abençoe você. Eu quero orar com você. Pai querido, ó Deus, nessa hora onde estamos diante da palavra do Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude a ser testemunhas fiéis, eficazes, verdadeiras, ó Deus, da Tua vontade. Ajuda-nos a ter uma vida que agrade ao Senhor. E leva-nos, ó Deus, como testemunhas verdadeiras, fiéis à Tua palavra. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, meu querido irmão. Um bom dia e que Deus te abençoe.